Comum que toda vez que você vai ver algo sobre o Homem-Aranha, acaba que revendo, digamos que a bíblia do personagem. No caso, um Peter Parker nerd que apanha de tudo e todos os valentões da escola. Vive uma fantasia amorosa com a Gwen ou com a Mary Jane, é picado por uma aranha radioativa, o tio Ben leva uns pipoco e por aí vai. Só que, em 2012, a Disney XD tirou a gente da mesma mesmice. O clichê era muito bom, mas estava na hora de alguém fazer algo diferente. E a primeira temporada já retrata um Peter Parker que é o Homem-Aranha há mais de um ano. Ou seja, já não era aquele café com leite que a gente já estava acostumado. A animação começa falando sobre a morte prematura dos pais de Peter, que sumiram depois de um acidente de avião, e por conta disso ele foi criado na casa dos seus tios desde pequeno, ainda seguindo aquele arroz com feijão da história clássica do personagem. Entre os dias da sua rotina de ser espancado na escola e passar por muitas situações sacanas que um adolescente pobre passaria, ele consegue pelo menos um momento de conforto ao conhecer aquele que seria o seu melhor amigo. No decorrer desse um ano como herói, é fato que Peter aprendeu muito com cada vitória e cada derrota. No final das contas, é isso que é ser o Homem-Aranha. No começo, seus confrontos não eram lá muito bons, porque a cidade sempre saía prejudicada pelas lutas destrutivas que o herói travava. Aos poucos, o fato dele ser um cara mascarado que levava muito tiro e fazia muita bagunça pra onde quer que fosse, acabou dando a situação perfeita para que seu pior inimigo surgisse. Duende Verde, Venom, Carnificina, Octopus. Cara, se você pensou em algum desses personagens, não me leva a mal, mas você precisa conhecer um pouco mais do universo aracnídeo. A gente tá falando do Jonathan Jameson, o maior inimigo perseguidor do Homem-Aranha, que com certeza dorme com um inseticida debaixo do travesseiro. Por todos esses motivos, bons e ruins, Peter conhece o diretor da S.H.I.E.L.D., vulgo Nick Fury, que também dispensa apresentações. E nesse primeiro contato, o Homem-Aranha é enviado para derrotar um inimigo bem bucha, que o Capitão América levaria uns 5 segundos para derrotar. Depois dessa luta, o amigão da vizinhança é chamado para entrar na S.H.I.E.L.D., pois lá ele se tornaria um verdadeiro herói, assim como os Vingadores. Mas o Cabeça de Teia se recusa, ele diz que trabalha sozinho. Só que isso é obviamente uma mentira, porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha é bem trapalhão. O vilão conseguiu instalar um rastreador nele. Então, os outros inimigos começam a rastrear todos os passos do Peter Parker. Em outras palavras, a identidade secreta do Homem-Aranha estava com grande risco. E não dá outra. Os vilões cercam o Homem-Aranha aonde quer que ele vá. E aí ele percebe que fez muita besteira ao recusar a proposta de entrar na S.H.I.E.L.D. Depois de muita confusão, Peter volta atrás na sua decisão e decide se juntar à S.H.I.E.L.D. E ao chegar no QG da organização, ele realiza diversas tarefas de trabalho em equipe, junto com o Luke Cage, o Punho de Ferro, Nova e Tigresa Branca, mas o resultado desastroso faz com que o Homem-Aranha se afastasse ainda mais da S.H.I.E.L.D. Depois de um tempinho, o Homem-Aranha acaba caindo em uma briga que ele é salvo pelo Gongo, ou melhor, pelo grupo de heróis da S.H.I.E.L.D. E pela segunda vez, ele reconsidera a proposta de entrar pra S.H.I.E.L.D., mas dessa vez era definitivo. O amigão da vizinhança agora tinha carteira assinada. A sinergia com a equipe obviamente não era uma das melhores, mas o entrosamento deles passa a aumentar quando todos os 4 heróis são matriculados no mesmo colégio de Peter. Em uma das primeiras missões de grupo, eles enfrentam alguns Dawn Boots do Dr. Destino e consegue eliminá-los, mas embora a investida do vilão tenha sido frustrada, o Destino consegue o registro de habilidade de cada um deles. Em paralelo a isso, Norman Osborn e Octopus estão em seu laboratório secreto, onde Octopus recebe membros tecnológicos para continuar se movendo. O desejo dos dois era replicar os poderes do Homem-Aranha, quem sabe até criar um exército do mal, mas em meio às experiências, eles na verdade criaram o simbionte Venom, que escapa do laboratório e passa a perseguir aquele que motivou a sua criação, o Cabeça de Teia. Depois de um quebra-pau digno de Homem-Aranha vs Venom, o simbionte sai da cena por um tempo. Ninguém coloca muita fé que ele foi vencido, mas por enquanto ele não vai dar nenhum trabalho. Como recompensa pela missão cumprida, Nick Fury decide presentear Peter com um novo traje, o famoso Aranha de Ferro. O mais legal dessa animação, na minha opinião, é que você vai ver muitas participações especiais, como os Vingadores, por exemplo. Como a alegria de pobre dura pouco, Venom volta, mas não como um monstro que quer acabar com a vida do Peter, mas sim como alguém popular, um valentão que ofusca o
Homem-Aranha. Por trás da gosma preta não era nada mais ninguém menos que Harry Osborn, o melhor amigo do Peter. E a sua carência e necessidade de ter atenção do seu papai, Harry faz cagada e Venom se torna o mesmo vilão de sempre. Mas como de rotina, o Homem-Aranha aparece para salvar o dia e expulsar o simbionte mais uma vez. Só que para variar, sempre sobra um pedacinho do Venom para ficar impregnado em alguém. Depois disso, o Homem-Aranha se envolve em alguns rolês aleatórios, onde ele enfrenta Loki e outras criaturas nórdicas e também ajuda o Wolverine num combate contra o Dente de Sabre. Não muito tempo depois, Venom não se aguenta e volta a controlar o Harry Osborn, que é influenciado pelo simbionte a ter um ataque de fúria e atacar o laboratório do seu pai. Só que o dia é salvo novamente pelo Homem-Aranha e seus amigos, que vencem o simbionte e pegam uma amostra dele para produzir uma cura. Eles eliminam todos os vestígios do Venom em Harry, que é curado e volta a ser o que era antes. Só que por conta de tudo que aconteceu, ele acaba sendo hospitalizado. E mais tarde, Norman retirou uma amostra do sangue do seu filho. E com certeza isso não é uma coisa boa e ele vai fazer alguma maracutaia. Os dias foram passando e a rotina do Homem-Aranha, como sempre, é aquela coisa mais absurda possível. Em um dia, ele conhece o Doutor Estranho e no outro ele alucina com o Tio Ben. Depois de tudo isso que aconteceu, o desenho decidiu voltar para o enredo principal, em que o Homem-Aranha se vê sendo atacado e derrotado nas instalações da Oscorp. Ele é sequestrado pelo Dr. Octopus, que rouba diversas amostras do seu sangue, e essa confusão obviamente tinha o dedo do Norminho, que revela que ele era o único mandante de tudo, além de possuir o principal objetivo de criar um exército aracnídeo para destruir a S.H.I.E.L.D. Durante esse confronto inesperado, Peter até pensa em revelar sua identidade secreta pro Norman, mas é aí que o herói presencia o que seria um dos maiores pesadelos dali pra frente. O pai de Harry injeta o soro em si mesmo, e a transformação ocorre no mesmo instante. Naquele momento, ele era o Duende Verde. Na luta clássica de Homem-Aranha vs Duende Verde, tudo ao redor é destruído, e Norman decide infectar o seu filho novamente com a simbionte, mas Peter conseguiu eletrocutá-lo e livrar a simbionte do seu amigo. Só que Norman não gostou nada disso, e diz que Harry era indigno de tal poder, então ele daria a simbionte para alguém mais apropriado. O vilão sobe em seu planador e parte para simplesmente destruir e derrubar todo o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. E adivinha? Ele consegue. Depois dessa briga, existem vários feridos e desabrigados, porque muitos moravam ali na embarcação. Então, para onde a Tigresa, o Nova, o Luke Cage e o Punho de Ferro iriam? Obviamente que para casa do Peter. E claro que isso não daria nada certo. Só que apesar da bagunça, eles se aproximaram mais intimamente um do outro, a ponto de falarem sobre o seu passado. Nova diz que já fez parte dos Guardiões da Galáxia. Luke Cage diz um pouco sobre seus pais que faleceram em uma suposta explosão. Já a Tigresa Branca viu seu pai morrer nos seus braços. No fim, o que parecia ser só mais um caso de trapalhada na vida do Homem-Aranha foi na verdade a oportunidade do herói se conectar ainda mais com seus amigos. E isso foi muito bom, porque além de melhorar a convivência, ajudou também o desempenho deles nas missões. Mas essa vibe High School Musical aí não combina muito com o Homem-Aranha. Então vamos voltar pro dia a dia dos super amigos. Venom? Duende Verde? Não, esses aí já apareceram demais. Quem retorna agora é o Dr. Octopus, que tá vivo depois do incidente com Norman. Nesse meio tempo, vemos o Dr. Connors recebendo o soro de réptil e se tornando largato. E em paralelo a isso, vamos conhecendo outros membros daquele que seria o infame Sexteto Sinistro, Electro, Besouro e outros aliados do Octopus, porque o objetivo dessa vez era formar uma equipe apta para destruir de todas as maneiras o Homem-Aranha. Em uma luta voraz, os heróis conseguem se adaptar aos vilões e vencê-los momentaneamente. Então a missão dessa vez era achar o Largato. Peter até encontra o Dr. Connors, mas o homem que já tá ali não bate muito bem das ideias. Então ele se joga de um penhasco e desaparece. Na sequência, quem volta das caras é o Duende Verde, e o vilão consegue sequestrar o Homem-Aranha e injeta em seu corpo um novo simbionte, o Carnificina. Depois de muito caos e devastação, Peter consegue se livrar e absorver esse novo simbionte, mas o único problema é que Harry consegue recuperar o Venom, e agora o filho tá determinado a acabar com o próprio pai. Antes que o confronto começasse, o Homem-Aranha aparece para impedir que Harry acabe com o Duende Verde, e por incrível que pareça, eles conseguem entrar em um acordo. Os dois se juntam e conseguem derrubar o Duende Verde, mas infelizmente não se dá para confiar em um vilão, porque o Venom quebrou esse acordo para tentar matar o Norman. Então a luta da vez é entre Peter e Harry, e em seguida, Norman também se levanta pro segundo round. No fim de todo o caos, o Duende Verde consegue escapar e o Venom é preso num tubo novamente. Depois de mais um episódio dessa novela dos Osborn, Peter tem mais aventuras aleatórias do lado do Homem de Ferro, do Deadpool e de outros heróis. O plano agora da trama principal era a captura do Norman Osborn e mandar ele direto para uma prisão na Lua, mas o Homem-Aranha não concorda com a ideia, porque o seu desejo é achar uma cura pro pai do seu melhor amigo. O aliado nessa empreitada que eles vão iniciar não é alguém muito confiável. Aquele que Peter chama para auxiliar é o próprio Dr. Octopus, e eu nem preciso dizer o quão errado isso vai dar. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, Venom consegue escapar pela 35ª vez, e dessa vez a gente vê que ele tá
sendo controlado pelo Duende Verde. Nessa situação complicada, o Homem-Aranha decide usar o seu traje de Aranha de Ferro, mas enquanto isso, Octopus é retirado da prisão pelo Duende Verde, que desejava vingança contra o seu antigo auxiliar. Ao não ver outra alternativa, Peter e Octopus fazem uma união para vencer o Duende Verde, mas o vilão não tava de brincadeira e une força com Venom. Felizmente, Octopus havia conseguido criar um antídoto pro Duende Verde, que volta à sua forma de Norman Osborn, mas o Venom está mais forte do que nunca, e depois de uma luta intensa, o Homem-Aranha consegue vencer a simbionte mais uma vez. Depois disso, o óbvio acontece, e o Dr. Octopus escapou das instalações da SHIELD, e certamente vai voltar a buscar sua equipe. Depois de um período de recuperação, vemos um Norman Osborn reformado, e utilizando o traje de Patriota de Ferro, e assim, ele enfrenta os vilões ao lado do Homem-Aranha. O seu principal objetivo era capturar o Octopus, e acima disso, retomar o relacionamento com seu filho. Dr. Octopus certamente retomou o plano de criar um exército de Homens-Aranhas, então eles ficam aflitos na busca do vilão, que agiria muito em breve. Todo o Sexteto Sinistro reaparece após a fuga da prisão, mas cada um deles está mais forte, por conta de aprimoramentos vindo da tecnologia que o Dr. Octopus roubou do laboratório Osborn. Esses 6 vilões extremamente fortes conseguem derrotar o Homem-Aranha e a sua equipe, mas antes que pudessem revelar a identidade dos heróis, o Patriota de Ferro aparece para ajudar os jovens. Durante o combate, a armadura de Norman sofre vários danos, e isso dá brecha para que o Octopus pudesse agir. Ele injeta o soro do Duende em Norman, fazendo novamente o homem que estava regenerado voltar a ser aquele vilão terrível de antes. E não contente com isso, Norman infecta todos os heróis da equipe do Cabeça de Teia para se tornarem outras versões do Duende Verde. Então, todos iniciam uma caçada sinistra ao Homem-Aranha. Em uma corrida louca contra o tempo, Peter, com soro em mãos que neutraliza a química do Duende, consegue regenerar os seus amigos e logo sai em busca do Duende Verde, que por sua vez estava planejando criar um enorme soro que converteria a cidade inteira em duendes. Felizmente, depois de uma luta feroz, o soro do Duende acaba sendo perdido no mar e os vilões são derrotados novamente. Depois de todos esses acontecimentos, vemos a SHIELD recrutando novos heróis, e um deles é o infame Flash Thompson, o babacão do colégio que ficou um tempo sem aparecer pelo motivo que ele estava treinando para controlar um certo simbionte por aí. Sim, agora o cara que fazia bullying com o Homem-Aranha é o agente Venom, mas ao contrário dos outros hospedeiros, o rapaz conseguia manter o controle do simbionte e não sucumbia à loucura. E adivinha a novidade que acabou de acontecer? O Duende Verde fugiu novamente da prisão. Nada como um dia após o outro, só que agora esse vilão tem um plano muito maior. Seu desejo era acessar o multiverso para conseguir o DNA de outros Homens-Aranhas e criar um exército ainda mais aprimorado. E assim nós mergulhamos no Aranha-Verso e somos apresentados a outros personagens, como o Aranha Noir, o Porco-Aranha, Cavaleiro-Aranha, Aranha 2099 e por último, o grande Miles Morales. Agora a equipe já estava formada para derrotar o Duende Verde, mas agora eles precisariam enfrentar um Duende Verde monstruoso que havia ingerido vários soros que o tornaram ainda mais forte. Eles quase são derrotados, mas são ajudados pelo Electro. Sim, isso mesmo que você ouviu, pelo Electro. Eles armam um plano para que o vilão dispare um raio de energia o mais poderoso possível. E assim acontece. O Duende Verde é derrotado e o soro acaba sendo revertido. No final de tudo, os Homens-Aranhas acabam voltando para suas dimensões natais, e como resultado dessa verdadeira guerra no multiverso, Norman perdeu a sua memória e parte da sua mobilidade. Logo depois desse grande incidente, o vilão Arnim aparece. Esse super gênio do mal une força com o Dr. Octopus, e eles planejam usurpar o aeroporto-aviões com nanotecnologia para transformá-lo em uma base da Hydra. Ao lado deles, eles possuem os soldados geneticamente modificados, que antes foram criados por Norman Osborn. Em meio à luta, o Homem-Aranha é lançado ao mar, e Nick Fury acaba sendo ferido em combate, mas o Cabeça de Teia está em uma situação de vida ou morte, e quem aparece para ajudá-lo é o Aranha Escarlate. Agora, o plano era criar uma cura para todos os soldados duendes que Octopus estava criando. Felizmente, eles conseguem vencer. O Aranha Escarlate se junta para a equipe do Homem-Aranha e para piorar, quem retorna de novo é o Duende Verde. Mas pera, isso era praticamente impossível, já que o Norman estava incapacitado. Calma aí que o buraco agora é bem mais embaixo. Eles trouxeram o Duende Verde da dimensão 1610, ou seja, a terra do Miles Morales. No entanto, não foi só o vilão que foi transportado, mas Miles Morales acabou vindo junto também, para se juntar ao time do Homem-Aranha. Dr. Octopus não para de aprontar, e agora ele parte para sequestrar o Flash Thompson. Mesmo que o agente Venom controle muito bem o simbionte, ele acaba ficando gravemente ferido. Octopus se aproveita para retirar o Venom do seu corpo. Só que essa trama do vilão não dura muito, porque o simbionte sentiu uma grande conexão com Thompson, então ele volta pro corpo do seu hospedeiro favorito. Todos achavam que o Dr. Octopus estava recrutando novos membros para sua equipe, então o Homem-Aranha decide capturar todos os possíveis integrantes. Só que o vilão dessa vez havia sido um pouco mais esperto. Ele não estava recrutando
seres, mas sim criando eles. Um deles era o Anti-Venom, um simbionte criado especificamente para acabar com outros simbiontes, e isso inclui o próprio Venom. Em uma luta intensa, o Anti-Venom fica prestes a vencer o Agente Venom, mas ele consegue escapar, e pra piorar, o novo Sexteto Sinistro começa o seu ataque, mas outra pessoa aparece para ajudar os mocinhos. O Dr. Connors, que voltou a ser humano, cria uma arma poderosa para acabar com a Hydra, e dá a chave do controle para nada mais nada menos que o Peter. Só que repentinamente vemos que o Octopus sabia dessas informações, e que ele pretendia não só se apossar da arma, mas também da chave dela. Acontece que, para ele saber disso tudo, era porque havia algum informante ao seu lado, e o espião infiltrado no grupo dos heróis era o Aranha Escarlate. O passado do rapaz era um tanto quanto tenebroso, porque na verdade ele era uma criança sequestrada pelo Octopus, que colocou ele em uma série de experimentos. Dessa maneira, o vilão parte para casa da tia May, mas felizmente o Homem-Aranha aparece, e na luta mais emocionante do desenho, ele consegue enfrentar e impedir o Octopus por um tempo. No entanto, a pobre May acaba sendo sequestrada pelo vilão, que logo inicia o seu plano de transformar a nave Hydra em uma base sua, e usando o armamento dela, ele começa a destruir a cidade. Ao chegarem no cativeiro que May está, o Homem-Aranha e o Aranha Escarlate quase se enfrentam, mas May convence eles a trabalharem em equipe. Então, ao se juntarem para lutarem contra o Octopus, eles conseguem vencê-lo, mas o vilão pula da nave e aciona a autodestruição dela. Ao não ter mais escolha, o Aranha Escarlate se viu obrigado a direcionar a nave para o meio do oceano, e enquanto isso, May e Peter escaparam da nave. O tempo passa e ninguém mais tem notícia do Octopus, mas acontece que agora ele é um prisioneiro da Hydra e trabalha com Morbius. Eles estão sendo comandados pelos Ossos Cruzados e trabalham na criação de um novo simbionte, mas essa maracutaia é impedida novamente com a invasão da equipe do Homem-Aranha. Em meio a essa confusão, Octopus injeta em Morbius o soro morcego, mas em sequência é possuído por um simbionte. Depois de algumas dificuldades, o Homem-Aranha consegue expulsar a gosma do corpo de Octopus. A ameaça da vez agora era o Carnificina, um simbionte que a gente viu no começo da série. Eles até tentaram explodir ele para extinguir a sua existência, mas o simbionte é mais carniceiro do que o próprio Venom, e não seria derrotado por essa maneira. Seus fragmentos se espalharam por Nova York, e agora metade da população estava possuída por esse monstro. Até mesmo heróis como os Vingadores foram possuídos, inclusive o próprio Hulk. Alguns dos heróis treinados pelo Homem-Aranha conseguem salvar o Hulk, e o próximo passo era acionar a melhor arma contra o simbionte, que é Harry, o portador do Anti-Venom. O problema é que, além de purificar o Carnificina, o Anti-Venom é bitolado em eliminar o Venom, até mais do que eliminar o próprio Carnificina. Mas ao ver que não tinha escolhas, o Homem-Aranha tem um plano de levar o Anti-Venom até a torre em que o Carnificina está, para que ele acabe com o simbionte vermelho. Em um momento tenso, o Anti-Venom enfim decide que deveria acabar com o Carnificina primeiro e não com o Venom. Então, ele concentra todo o seu poder para acabar com o simbionte vermelho. No entanto, lhe faltava poder para isso, e como última cartada, Peter tira sua máscara e revela sua identidade pro Harry, que recupera todas as suas forças ao saber que seu melhor amigo precisava dele. Assim, a torre do Carnificina vai de Vasco e todos são salvos, mas o Anti-Venom acaba sendo consumido por ali. Bom, o Anti-Venom realmente morreu, mas o Carnificina não iria pro saco tão facilmente. O Carnificina consegue se reagrupar com seus últimos fragmentos e vai até o colégio que Peter estuda e acaba se juntando com Morbius. Antes que o Homem-Aranha pudesse agir, ele acaba sendo nocauteado por Morbius, que leva ele até uma base da Hydra. Lá ele revela que seu plano é espalhar o vírus Carnificina através de mísseis para obter o controle mundial para a Hydra. Só que felizmente a equipe do Aranha aparece e consegue lidar com as ameaças e impedir que o Carnificina volte a dominar tudo. Como Nova York tem sido muito pequeno para as aventuras do Homem-Aranha e seus amigos, é hora de voltar para o Aranhaverso. Um artefato chamado Sítio Perigoso permite que os usuários viajem entre mundos alternativos. Acontece que esse artefato acabou sendo fragmentado, e caso o Homem-Aranha não recupere seus outros pedaços, todo o multiverso vai entrar em colapso. Então isso é um trabalho para Peter e Miles Morales. Acontece que existe outro cara na corrida por esses fragmentos. O seu nome é Lobo-Aranha, e ele enfrentará Miles e Peter nessa busca. Em uma das dimensões em que Peter, Miles e seus aliados estão, eles param e conhecem um mundo que foi dominado por vampiros. Esses vampiros são controlados pelo Rei Largato. Esse vilão está em posse do fragmento do Sítio Perigoso. Então, ele simplesmente usa esse poder cósmico para desligar o sol e fortalecer os seus vampiros. Felizmente, o grupo de heróis consegue reverter isso e utilizar um antídoto contra o seu DNA de vampiros, colocando assim um fim ao reinado do Largato.
Logo em sequência, o tal do Lobo-Aranha aparece e se revela também como o Homem-Aranha, que deseja dominar toda a criação. Então, ele rouba um dos fragmentos da pedra e viaja para outra dimensão. A segunda dimensão para onde viajam é para o mundo pirata, ou seja, nessa dimensão eles conhecem o Pirata-Aranha, que ajuda eles em algumas confusões e também entrega um pedaço do fragmento que ele possuía. Em seguida, o grupo conhece o Cowboy-Aranha, que é meio melancólico, pois para ele, a morte do tio Ben foi sua culpa. Os heróis enfrentam o Octopus daquele universo e descobrem que o Ben daquela realidade não havia morrido. Então Ben e o Cowboy-Aranha se reencontram e se reconciliam. A próxima parada é pro universo do Aranha Noir, que está totalmente isolado após ter perdido a sua mulher em um acidente. Mas ao ser apoiado pelos Homens-Aranhas que estavam ali, eles retomam a ordem naquele mundo e conseguem o pedaço da pedra que havia caído na dimensão Noir. A nova dimensão acaba sendo a dimensão de Miles, e lá eles se unem a Gwen Stacy e a Tia May daquele mundo. Quando eles enfim reúnem o fragmento, o Lobo-Aranha retorna. O vilão havia sequestrado a mãe de Miles, mas felizmente eles conseguem libertá-la e se escondem para preparar todos os fragmentos da pedra. Infelizmente, o Lobo-Aranha descobre esse refúgio, e antes que os aranhas pudessem completar, o vilão rouba o artefato e se revela como um Peter Parker alternativo. Agora, ele reúne o poder de todos os Homens-Aranhas do multiverso e derrota facilmente o grupo de heróis. Peter não vê mais escolha a não ser se render, e então ele é levado para uma dimensão paralela. Lá, o Lobo-Aranha começa a retirar os seus poderes, mas Peter havia traçado um plano contra isso. O Homem-Aranha consegue devolver todos os poderes dos aranhas, e isso causa o fim do Lobo-Aranha, que é derrotado. Depois desse rolê todo, a gente descobre que o Dr. Octopus está de volta com um novo plano, e também descobrimos que o Aranha Escarlate não morreu naquela explosão. O vilão ativa uma nanotecnologia que aumenta todos os seus poderes, fazendo ele se tornar a sua versão mais forte. Mas para variar, de novo, o vilão é derrotado. O tempo passa e o dia da formatura do Peter chega, mas você sabe que não tem a menor possibilidade do Homem-Aranha ficar em paz por muito tempo. Octopus aparece e diz para Peter desistir dos seus poderes, ou então ele iria eliminar a Tia May. O vilão possuía vários drones espalhados pela cidade, então Peter não tinha outra escolha. Assim, ele perde seus poderes e os heróis são presos em uma prisão que encolhe e não permite que eles escapem dali. Nova York agora estava indefesa, mas é claro que o Homem-Aranha voltaria. Mesmo desencorajado, Peter desesperado é motivado pela Tia May, que lhe entrega um dos seus primeiros lançadores de teia. O Homem-Aranha retorna, mas não por completo, e com a ajuda de Norman, eles encontram um laboratório secreto do Octopus, e lá eles acham a aranha que picou o Peter. Só que o que acontece é que o rapaz já possuía imunidade ao veneno da aranha, mas calma que nem tudo ainda estava perdido. Osborn consegue fabricar uma mistura de DNA específica, que ao ser injetado, dá ao Peter os seus poderes de volta. Ao começar a agir, o Homem-Aranha consegue parar o Sexteto Sinistro, e isso enfurece o Octopus, que também injeta um soro, permitindo que ele acesse a sua versão final e mais forte. Só que agora, o Homem-Aranha estava on fire e não ia dar bobeira. Peter consegue reverter o efeito do soro antes que a cidade fosse destruída, e ao voltar ao normal, Octopus vê os seus erros e decide ajudar o Peter a destruir o escudo que estava prendendo os heróis. No fim de tudo, Peter Parker estava formado no ensino médio e fora da escola de uma vez por todas. O Homem-Aranha continua sua rotina como amigão da vizinhança, além do amigão do planeta e do multiverso nas horas vagas também. E assim termina Ultimate Homem-Aranha. E aí, gostaram do resumo? Se sim, não esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até mais!